E a febre das canetas emagrecedoras tem ocupado cada vez mais espaço nas rodas de conversa e também nos noticiários. Dados do Ministério do Desenvolvimento revelam que a procura pelas chamadas canetas aumentou 88% em um ano no país. Em 2025, só a importação do Ozempic e do Mounjaro gerou 9 bilhões de reais. E são muitas as curiosidades e até os riscos que circundam o assunto. Para a gente começar, explica de forma geral como é que esses medicamentos agem no organismo que vem aí facilitando o emagrecimento? Sim. Esses medicamentos inicialmente pesquisados para tratamento de diabetes se mostraram muito eficazes para emagrecimento. Eles agem em 2 receptores celulares, com algumas particularidades de cada tipo de caneta, o GLP-1 e o GIP. E ali eles conseguem dar mais saciedade para o paciente, controle da quantidade que ele se alimenta e também promovem a queima, a quebra da gordura corporal, levando ao aumento do metabolismo e assim ao emagrecimento. Agora, doutor Mauro, com relação a esses medicamentos, claro, ninguém vai comprar, A gente não recomenda nunca comprar um medicamento clandestino, mas o uso dessas canetas também exige outros cuidados? Sim. O principal é que, depois de um tempo sem haver essa necessidade, hoje a Anvisa, de maneira correta, regulou que esse medicamento ele tem que ser prescrito e acompanhado por um tratamento médico. Então, a primeira coisa, procure o seu médico. Se ele não for um médico identificado com essa causa de tratamento de obesidade, ele vai te indicar alguém para esse tratamento. Esse tratamento ele tem que ser acompanhado semanalmente, com uma medicação de aplicação semanal e com várias doses. É importante esse acompanhamento semanal e ele deve ser sempre associado a um cuidado multidisciplinar. Sempre com profissionais da área de nutrição, de atividade física, para você mudar um pouquinho o que te fez ganhar peso, além de emagrecer. Esse medicamento pode ser manipulado? Sim. No Brasil existe uma lei, desde 2004 e 2007, que permite que medicamentos possam ser manipulados, inclusive os de propriedade industrial. Isso é importante entender que é diferente de clandestinidade, O que é importante entender é que a medicação ela pode ser individualizada para o paciente pelo médico, O insumo farmacêutico ativo ele tem que ser autorizado pela Anvisa, ou seja, tudo dentro da legalidade, e a farmácia ela tem que ter a legalização da vigilância sanitária para a produção de medicamentos estéreis. Agora, à medida que o medicamento vai sendo utilizado, muitas curiosidades, dúvidas vão surgindo. Há relação entre o uso das canetas emagrecedoras com a fertilidade feminina? Sim. Essas medicações, elas reduzem o esvaziamento e a velocidade que o estômago digere alimentos e também medicamentos. Dessa maneira, medicamentos que levam à infertilidade feminina, ou seja, aqueles chamados anticoncepcionais, eles sendo orais, eles vão ter uma absorção prejudicada, E dessa maneira, há um risco maior em determinados medicamentos de contracepção, de perderem a efetividade. Então, sempre se você estiver utilizando algum medicamento de emagrecer, procure também, se for do sexo feminino, o ginecologista. Perda de eficácia das canetas enquanto você está utilizando, aumentando as doses, ocorre? Sim. Se esses medicamentos, eles dão até cerca de 25% de perda de peso em um ano, que é um resultado muito bom, Em um ano e pouquinho. Mas depois de um tempo eles podem deixar de fazer efeito. Mas aí exigem outras estratégias e outras combinações de tratamentos que podem auxiliar o paciente a chegar no seu objetivo. Por isso, mais um motivo para ter assessoria médica. Efeito rebote acontece e como escapar? Sim. A melhor maneira para você não ter reganho de peso, ou seja, ganhar peso novamente, é você fazer, após a decisão de parar o remédio, por qualquer motivo que seja, ou seja, atingir o seu resultado, não quer mais utilizar remédio, é fazer um desmame orientado também pelo profissional médico. O medicamento ele sendo retirado de maneira lenta e gradual, o paciente, a chance de ter reganho de peso é muito menor. Então é um medicamento seguro de forma geral? Sim. Os efeitos colaterais são raros, apesar de serem descritos na literatura médica, na bula da medicação tem todos. E complicações graves, elas ocorrem principalmente quando a pessoa não teve assessoria de tratamento, ou seja, subiu a dose de maneira inadequada, rapidamente, emagrecimento muito rápido, como os casos que a gente tem verificado aí, que são poucos de pancreatite, são sempre pacientes que têm pedras na vesícula causadas por emagrecimento muito rápido.
Então, o segredo é ter uma perda de peso gradual e sempre acompanhada pelos médicos. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, doutor. Obrigado pelo convite.